Bom dia, sejam todos bem-vindos. Você sabia que você foi criado para a grandeza e para a glória de Deus? É isso que nós vamos estar falando neste café, conexão e crescimento. Primeiramente quero dar as boas-vindas, o bom dia para todos vocês que estão conectados conosco. Quero dar as boas-vindas, bom dia para Dona Eva de Freitas, a mãe do nosso bispo. Hoje o nosso bispo está em compromisso, da agenda dele, e me deu essa missão de estar aqui representando esse casal maravilhoso que são os nossos bispos aqui da Serra Gaúcha. Estamos com saudade da senhora Dona Eva, foi muito bom recebê-la aqui e aguardamos receber novamente, hein? A senhora é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Bem-vinda, Dona Irema. Bom dia, Tiago Pedroni. Bom dia ao meu esposo, Juliano Correia, que está conectado também. Joana, seja bem-vinda. Aline, Sabrina, também a Dona Eva falou, glória a Deus, amém. Acreditem, Dona Eva, esse ano a senhora veio aqui de novo. A Irema, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse café, conexão e crescimento. Eu sempre compartilho com vocês que eu não tomo café desde os 16 anos de idade, mas eu estou aqui com a minha xícara de amor, para combinar com a minha roupa e compartilhar com vocês. Essa xícara aqui para mim é de chá. O que você está tomando aí, queridos? Fala aí o que vocês estão tomando. Eu espero que hoje nós possamos compartilhar de conhecimento, de sabedoria, da palavra do nosso Deus, compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito e o que Ele pode fazer através das nossas vidas. Hoje vamos estar falando desse assunto maravilhoso que o nosso bispo, dando continuidade ao que o nosso bispo tem falado aqui, falado sobre essa questão de grandeza, de crescimento, de tudo aquilo que nós podemos ser na presença de Deus. A Dona Eva disse, vocês também são bênção em família, amém. A Diane também está bem, seja bem-vinda. Clodomira, Fer Kaplan, bom dia. Iracildes Melo, todos vocês sejam bem-vindos. Vamos iniciar esse dia maravilhoso, esse café, conexão e crescimento, com uma oração, convidando aquele que é o principal nessa live, nesse café, conexão e crescimento, que é o Espírito Santo. Nós sabemos que a verdadeira sabedoria vem através dele em nossas vidas, amém? Bom dia, Dona Iracildes. Então a gente está aqui no meu cenário aqui é o meu cantinho de oração. Eu amo esse cantinho aqui, é o cantinho que eu faço o meu devocional e estou aqui para compartilhar com vocês esse momento, de conhecimento e da presença de Deus. Maria Lorene, isso, seja bem-vinda, Maria, bom dia. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar este momento diante da Tua presença. Doce Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, na casa de todos que estão aqui compartilhando e acompanhando sobre este conteúdo, sobre este conhecimento. Eu peço, doce Espírito, que o Senhor venha me usar para falar, para descobrir, Deus, os tesouros que o Senhor tem sobre as nossas vidas através da sua palavra. Tu és o nosso convidado de honra, toca em nossos corações, ajuda-nos a desenvolver a nossa inteligência espiritual, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Então, bem-vinda também Miro Santos, Jéssica Dias, bastante gente entrando.
Soeliro. Gente, é difícil esses nomes de vocês aí, vocês colocam, na verdade o Instagram determina às vezes o nosso nome, né? O pastor Aminadab, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, pastor, saudade de você, da esposa, das meninas que já são adultas agora, né? Dona Maria Kelly, seja bem-vinda também. Então vamos falar um pouquinho sobre chamados para a grandeza de Deus. Todos nós fomos criados com um propósito, nós já sabemos. E esse propósito, ele é grande, ele é um propósito de sucesso. Olha que interessante. No reino de Deus, a grandeza só pode ser alcançada através da humildade. E é importante você entender quem você é para que possa expressar a grandeza de Deus. Quando você lê aquele livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, você entende que o nosso propósito não está relacionado a nós, e sim a Deus. É tudo sobre o nosso Deus. E nós estamos aqui para refletir a glória do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Então logo está relacionado a quem Ele é. Deus é poderoso, grandioso, e Ele é tudo, Ele é a parte de tudo aquilo que existe. Foi Ele que criou o céu, a terra, tudo que vivemos, e criou eu e você com esse propósito específico. Então quando nós entendemos quem somos, nós podemos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso exige humildade. Humildade para pesquisar, para conhecer, né? Para saber, para desvendar a verdade sobre as nossas vidas. Será que você sabe que você foi criado, que você foi criada para uma grandeza, para algo poderoso, para algo grande, que você foi criado para ser famoso? Isso mesmo. Nem todo mundo vai ter 1 milhão ou não sei quantos milhões de seguidores na internet, mas você foi criado para ser famoso naquilo que Deus te formou. Então, às vezes você vai ser famoso para uma pessoa, para 2, para 3, para 4, para 5. Você vai ser famoso naquilo que Deus te criou para ser. Olha que interessante. E é importante você entender que nós temos um exemplo de grandeza, que é Jesus. E Jesus, quando ele veio, olha que interessante, ele veio nos ensinar como extrair essa grandeza dentro de nós. E essa grandeza, ele diz, é lá em Mateus 20, 28. Amém? Lá em Mateus 20, 28, a palavra de Deus diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante. A grandeza de Deus é diferente da grandeza do mundo. A grandeza de Deus, ela vem para que a gente venha abençoar a vida das outras pessoas, para que a gente venha tirar o melhor de nós. Amém? Obrigada, Dona Maria. Colocou aí Mateus 20, 28. Então, a verdade é que nós nascemos para a glória de Deus, para o sucesso de Deus, para o reino de Deus, para ser da realeza. Você sabia que você nasceu para ser da realeza? Interessante, essa semana a Ana Júlia estava compartilhando com a gente que ela está estudando sobre a realeza, sobre as princesas e a etiqueta dos tempos antigos. Eu achei muito interessante que ela começou a falar: mãe, eu não sei se eu iria querer ser uma princesa. E aí ela estava até comentando no caso da Inglaterra, que o príncipe escolheu casar com uma plebeia e tal, e por causa disso ele não poderia nunca assumir o trono. Olha que interessante. E aí ela falou: mãe, a princesa, quando ela senta, ela não pode cruzar as pernas.
ela tem que sentar com a perna de tal maneira. Então tem várias regras para que a pessoa da realeza venha se comportar. E é interessante, queridos, que nós fazemos parte da realeza espiritual, da realeza de Cristo, do governo do reino dos céus. Olha que impressionante isso. E é por isso que nós estamos já programados para essa grandeza. E nós precisamos entender como que funciona essa realeza, esse reino, como que funciona para que possamos extrair tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Seja bem-vinda, Mari. Zé, deve estar muito frio aí. Seja bem-vindo, meu irmão Márcio. Seja bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Iracildes. Amém. Diz que eu sou uma bênção na vida. O pastor Aminadab disse: bom dia, pastora, Deus abençoe você e a sua família. Eu recebo, pastor, em nome de Jesus. Então, nós fazemos parte de um reino, de uma realeza, e nós precisamos extrair toda essa realeza, todo esse conhecimento de dentro de nós. A matriz do ser humano, né, é uma matriz perfeita, que foi Adão e Eva. Adão e Eva foram constituídos, foram criados de uma maneira perfeita. Eles eram extremamente inteligentes. Olha que interessante, né? Eles, se fosse comparado com um carro, eles eram um pacote completo. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda, minha irmã. A Pami Rosa também, seja bem-vinda. Então, Adão e Eva nasceram com um pacote completo, né? Quando você vai comprar um carro, você sabe que você pode escolher ele completo ou tirar alguns adicionais para que ele fique mais em conta quando você vai comprar um carro zero. E assim foi o ser humano. Quando nós fomos criados, a matriz principal, que foi Adão e Eva, nós fomos criados com um pacote completo, com todos os tipos de inteligência. E o pecado veio e separou esse pacote em adicionais. E hoje, para que possamos extrair tudo aquilo que existe dentro de nós, nós vamos ter que desenvolver algumas inteligências, amém? Bem-vinda, Sandra, seja bem-vinda, minha irmã, amém, eu recebo. Então a Pri também seja bem-vindo, bem-vinda. Então nós sabemos que nós temos vários tipos de inteligência, e esses vários tipos de inteligência, eles precisam ser desenvolvidos para que possamos desfrutar de todos os adicionais que Deus colocou em nossas vidas, inicialmente como um pacote completo. E falando disso, nós precisamos entender que existem vários tipos de inteligências, né? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bruna, não tinha me apresentado, sou pastora da Sara Nossa Terra. Cheguei na Sara Nossa Terra com apenas 20 anos de idade, queria ter chegado antes, porque eu teria com certeza alcançado muito mais em Deus, mas o Senhor me resgatou aos 20 e deu tempo dele transformar a minha vida e mudar a minha história. Eu sou formada em recursos humanos, tenho MBA em gestão de pessoas e 2 pós-graduações em psicologia social e psicologia positiva. E tenho estudado e trabalhado muito na questão da inteligência emocional. Eu quero que você saiba que nós fomos criados perfeitos, de uma matriz perfeita, que é a imagem e semelhança do nosso Deus. E é importante você entender isso para que você venha florescer e desfrutar de toda a grandeza, de todo o potencial que existe dentro de você. Só que hoje eu não vou falar somente da inteligência emocional para que você venha extrair essa grandeza. Eu vou falar de 4 tipos de inteligência. É claro que se você estudar
você vai descobrir que algumas pessoas afirmam ter 9, outras 10 tipos de inteligência. Tem inteligência musical, para você ter uma noção, que é quem consegue compor e tudo. Inteligência financeira. Só que hoje eu quero focar em 4 tipos de inteligência muito importante para que a gente possa voltar nessa matriz, amém? Seja bem-vinda a Noeli e a Carla, sejam bem-vindas a esta live. O bispo não está aqui hoje, mas ele ainda faz o programa de Café e Conexão e Crescimento e vai estar aqui com a gente logo após para poder estar falando um pouquinho, mas não hoje, em outros dias. Hoje ele teve um compromisso, amém? Então, olha que interessante, gente. Eu estava estudando sobre o impacto da internet no nosso cérebro, na nossa vida. Existe um hormônio muito importante no nosso cérebro que chama dopamina, que é o hormônio responsável pelo prazer, o hormônio da conquista. E aí, o que acontece? A internet, ela está facilitando muito o acesso às coisas que nós deveríamos conquistar. Então, ela facilita o relacionamento. Então, hoje, para que você venha ter relacionamento, você não precisa se esforçar e conversar com alguém, desenvolver uma amizade. Hoje, basta você fazer parte de uma comunidade que você já vai estar suprindo essa necessidade de se relacionar. Hoje, qualquer coisa que você queira na internet, você tem acesso. E olha que interessante, existe um estudo que 1 a cada 3 estudantes do ensino médio já tiveram ou estão passando por um período de depressão. Eles estão deprimidos. Por quê? Porque estão viciados em dopamina e sabem que e começam a associar as conquistas como algo fácil e rápido. E cada vez mais eles estão conquistando as coisas que deveriam ser demoradas mais rápido e ficam viciados nesse tipo de prazer e não conseguem se esforçar para conquistar algo. E é importante, o bispo tem falado aqui, né? Se tirar todos os nossos problemas da nossa vida, nós morremos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi equipado com essa necessidade de conquista logo após a queda. Por quê? Antes da queda, nós éramos uma matriz perfeita, nós não precisávamos nos esforçar para conquistar as coisas. E o nosso cérebro teve que se adaptar a uma vida pós-pecado. E isso é muito importante você entender, porque se você quiser pular as etapas da sua vida, se você quiser conquistar as coisas de uma maneira muito rápida e fácil, o seu cérebro ele vai ficar acostumado, viciado nessa sensação e você não vai desenvolver tudo aquilo que existe dentro de você. Imagina se você não tivesse que conquistar mais nada, se você não tivesse mais nada para conquistar hoje, como que seria a sua vida? A nossa vida tem sentido através das conquistas e cada conquista faz com que nós possamos crescer em inteligência, em sabedoria e também em graça, que faz com que nós tenhamos propósito para existir. Bem-vinda a Carla e a Patrícia, sejam bem-vindas, gente. E olha que interessante, gente, semana que vem eu ainda vou estar com vocês, porque o bispo ainda vai ter um compromisso. Eu estarei aqui falando a parte 2 de chamados para a grandeza de Deus, essa é a parte 1. E na semana que vem eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da parte técnica, ali onde nós falamos da nossa personalidade, tudo aquilo que nós podemos descobrir para trazer para fora, digamos assim, a nossa grandeza em Deus. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de inteligência. E antes eu quero pedir para que você venha compartilhar aqui. A primeira coisa que eu quero que você compartilhe
é uma situação difícil que demorou para você conseguir conquistar? E como foi essa conquista para você? Queridos, na minha vida eu lembro agora sobre a questão da minha habilitação. Até hoje, quando eu dirijo, eu tenho uma sensação de conquista, de prazer e de bem-estar, porque foi muito difícil para mim tirar a minha habilitação. Eu reprovei, eu conheço pessoas que reprovou mais de 5, 8 vezes, eu não reprovei tanto assim, eu reprovei 2 vezes, passei na terceira, mas para mim foi algo tão tenso, tão difícil, que essa situação marcou a minha vida como uma conquista e me deu gás para conseguir conquistar outras coisas. Olha que interessante. Todas as vezes que nós conquistamos algo, isso fica registrado no nosso cérebro e é utilizado todas as vezes que precisamos conquistar coisas novas. Então, lembra da história de Davi? Davi, quando enfrentou Golias, ele falou o que para Saul? Saul olhou para ele e falou assim: mas você é um menininho, você cuida de ovelhas, você não tem mais, aqui você não tem chance contra esse gigante. Davi falou: eu já matei o urso e o leão, e por isso eu sei que eu tenho capacidade para vencer esse gigante. Então, para que a grandeza de Deus venha fluir na sua vida, você precisa ter experiências de batalhas e de vitórias. E isso está diretamente relacionado à nossa inteligência. Como eu disse, semana que vem a gente vai falar um pouquinho da parte técnica, da parte teórica ali da psicologia, da psicanálise, mas eu quero te dizer que você tem áreas dentro do seu cérebro que precisam ser estimuladas e não estão sendo estimuladas para a grandeza que Deus tem para a sua vida. Seja bem-vindo, pastor Eduardo, meu irmão, pastora Milka, seja bem-vinda também. A Cláudia, seja bem-vinda. Então a gente está falando aqui sobre ser chamado para a grandeza de Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Você já é tudo aquilo que o Senhor criou você para ser? Olha que interessante. Você já sabe o porquê você foi criado? Você sabe que existe essa grandeza dentro de você? E não esqueça de compartilhar. E aí, o que para você foi muito difícil de conquistar e hoje é uma memória que te ajuda quando você tem que conquistar coisas novas? Seja, às vezes, uma casa. Quantas pessoas demoram para conquistar a sua casa própria? Queridos, para mim conseguir conquistar minha casa própria, meu primeiro apartamento, foi um sacrifício, Daqui a pouco eu conto para vocês como que foi e como que eu tive que utilizar essas 4 inteligências. Bem-vinda, Mari, bem-vinda, André, Scur, Luciana, sejam todos, Eliandra, sejam todos bem-vindos. Eliandra, você vai gostar de acompanhar esse conteúdo. A Eliandra que faz psicologia, a gente vai falar um pouquinho disso. A dona Eva compartilhou aqui: eu fui os estudos porque o dela foi os estudos porque já estava com mais de 40 anos, mas pela graça de Deus ela conseguiu. Nosso bispo sempre usa a senhora Dona Eva como exemplo e ele tem muito orgulho de tudo que a senhora fez, né? Que a senhora foi estudar, fez ali todas as suas graduações e o quanto isso foi importante, até mesmo para ele como filho, né? Um exemplo de superação. Não se importou com a idade, com o tempo e foi lá e fez. Olha que interessante, né? Olha o que aconteceu comigo. Muito importante você entender como que funciona o nosso pensamento e as nossas inteligências.
eu terminei o segundo grau com 17 anos de idade. E eu não consegui iniciar numa faculdade na época. Quando eu morava no Rio de Janeiro, nessa época que eu terminei o segundo grau, eu me vi em duas situações. Eu tinha ou que trabalhar ou que trabalhar. Não existia assim, eu não sei se eu trabalho ou se eu faço faculdade. Não tinha essa opção. Lá a gente já pensava assim, ó, acabou o segundo grau, agora vamos trabalhar. E eu comecei a trabalhar. E sabe o que aconteceu? Quando eu fiz 20 anos, eu achei que não daria mais para fazer faculdade, porque eu já estava muito velha e já tinham passado 3 anos. Gente, olha que absurdo! Aos 20 anos. Sabe quando que eu tive a visão de fazer uma faculdade, que eu vi que ainda era possível, que não era tarde demais? Depois que eu aceitei a Jesus, mas não foi imediato. Deus ainda trabalhou dos 20 a depois dos 30. Demorou 10 anos para mim entender que ainda dava tempo, que ainda estava cedo e que eu ainda tinha muitas coisas dentro de mim para compartilhar com as pessoas que necessitava destes conhecimentos. E hoje eu posso vir aqui, eu não tenho ainda 40 e eu já tenho faculdade, MBA e 2 pós-graduações. Olha que interessante, gente. O que você hoje está dizendo que está tarde demais para fazer? O que Deus colocou dentro de você que é grandioso, que você acha que está tarde demais e ainda não colocou em prática? E aqui a dona Irema disse assim: para mim também foi difícil tirar a habilitação, mas era um sonho e eu tinha muito medo. Mas com a ajuda de Deus, há 32 anos sou habilitada e estou realizada. Gente, isso é muito poderoso. Todas as vezes que eu penso que está tarde demais, eu já identifico que é uma seta maligna sobre a minha vida. E que o diabo tem muito interesse naquilo que eu preciso fazer, porque ele fica tão preocupado com a nossa grandeza em Deus que ele trabalha na raiz, na desmotivação, né? Não sei se existe essa palavra, mas nos desmotivando para não fazer aquilo que nós precisamos fazer. Seja bem-vindo, pastor Betinho. Acompanhe sempre você participando com o nosso bispo. Nas próximas semanas ele estará aqui conosco. Essa semana e semana que vem ele tem um compromisso, mas depois ele já estará aqui. Sérgio, seja bem-vindo. E Dona Enar Duarte, também seja bem-vinda. Então, quais são os 4 tipos de inteligência que eu quero focar com você hoje, para que você venha extrair essa grandeza de Deus dentro de você? A primeira inteligência que nós estudamos é a inteligência física. É uma inteligência que quase ninguém fala e ela é uma inteligência natural, tá? Ela é a inteligência que está relacionada onde tudo o que o nosso corpo faz. Tudo que o nosso corpo faz. Amém, pastor Betinho. A Gil também, a Giliane entrou aí. Então, a inteligência física, ela é mais natural, é aquilo que o nosso corpo faz, é aquilo que ele pode fazer, está relacionado a isso. A outra inteligência que nós temos é a inteligência intelectual ou racional, que está relacionada àquele famoso QI, amém? Então, a inteligência intelectual, por muito tempo, ela foi a base, né, de medida para saber se a pessoa realmente era inteligente ou não. Então, se a pessoa tinha desenvolvido a inteligência intelectual ou racional, ela era tida como inteligente ou não inteligente. Quantos aqui já foram julgados através da sua inteligência intelectual?
Geralmente acontece isso quando você é comparado com alguém. Na minha casa eu tinha muito problema com isso, porque a minha irmã tinha uma inteligência intelectual, racional mais elevada do que a minha, e o tempo todo existia essa comparação. Só que aqui nós estamos falando de 4 inteligências, sendo que existem 10 inteligências e as pessoas eram julgadas por uma inteligência. E isso é muito cruel. Por que isso é muito cruel? Porque nem todo mundo tem a sua inteligência intelectual muito, digamos assim, trabalhada. E é importante você entender isso, principalmente você que tem filhos, não ficar baseando a inteligência do seu filho por causa somente de um tipo de inteligência. Eu lembro os comentários que era da minha irmã. A Luana, é Luana o nome da minha irmã. A Luana tirou 10. A Luana passou numa escola de curso técnico de enfermagem que ninguém passava quase. A Luana fez um estágio na Marinha de técnico de enfermagem. E eu nem passar na prova passei, queridos. Eu realmente na parte intelectual eu não tinha desenvolvido, não. Eu tinha outros tipos de inteligência e era julgada por causa de e isso é muito massacrante, isso é muito ruim para a nossa grandeza. Por quê? Nós começamos a nos sentir inadequados, nós nos sentimos como não somos capazes, né? E o inimigo se aproveita, né, da falta de inteligência das pessoas, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, para acabar obstruindo essa grandeza que existe dentro de nós. E queridos, nós somos seres únicos. Eu não fui criada para ser a Luana, eu fui criada para ser a Bruna. Quem que é a Bruna? Qual é a maior inteligência? Quais são as inteligências que eu preciso desenvolver? E aí eu pergunto para você, quem que é você? Quais são as inteligências que você precisa desenvolver? Qual o seu ponto forte? Qual o seu ponto fraco? O nosso bispo fala muito aqui sobre isso. Tem o Solução, VP Solução, não sei qual que é o seu nome, e ele disse: glória a Deus, adoro ouvir os testemunhos. E é verdade, a Bíblia, ela é um livro de testemunhos, de histórias, e é por isso que eu sempre peço para vocês, né? Compartilhe aqui a sua história para que as outras pessoas sejam abençoadas. Isso também está relacionado com a nossa inteligência. Então, pode ser que você tenha uma inteligência física muito aguçada, né? Como o Pelé tinha, como o Neymar tem. Então eles têm uma inteligência física aguçada. Pode ser que você tenha uma inteligência intelectual, que você é bom de matemática, de português, de química, de física ou de qualquer uma outra matéria. Pode ser também que você tenha aguçado a sua inteligência espiritual. Olha que interessante. E a sua inteligência espiritual, ela é muito importante. Por quê? Ela não está relacionada à sua religião. E sim, a sua inteligência espiritual, ela está relacionada à sua tomada de decisões. Então, é quem comanda todas as outras inteligências. Então, a inteligência espiritual, ela está relacionada à sabedoria, que é diferente de conhecimento. Conhecimento é o que você sabe sobre as coisas. Sabedoria é como reagir diante dessas coisas. E uma das inteligências também é a inteligência emocional. Eu falei da espiritual, pulei a emocional, mas é muito importante você saber sobre a sua inteligência emocional. Por quê? A sua inteligência emocional está relacionada aos seus sentimentos e às suas reações.
a maneira que você reage à vida está relacionada à sua inteligência emocional. E é muito importante você desenvolver a sua inteligência emocional. Porque a maneira que você reage à vida vai fazer com que você retire e viva esta grandeza que está dentro de você ou não. Você ser grande em Deus é uma escolha diária. E é importante você descobrir isso, porque o primeiro passo para a grandeza de Deus é a descoberta de quem somos, para gerar a crença, o que nós cremos, o que nós acreditamos, aquilo que nós vamos fazer depende daquilo que nós acreditamos. Olha que importante isso. Então a inteligência emocional, ela é medida pelas nossas reações. E as nossas reações estão relacionadas à nossa maneira de enxergar o mundo. Existe o mundo natural, que é o mundo físico, e existe o mundo espiritual. E existe na psicologia fala sobre o teste de realidade, o que é verdade e o que não é. Porque todos nós interpretamos o que acontece no natural, que também passa pelo espiritual. Mas semana que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso e você vai entender um pouco melhor. Mas você precisa entender que descobrir tudo o que está dentro de você é prioridade na sua vida. E não é algo fácil, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, porque nós temos a nossa personalidade, nós temos também a nossa vivência e realmente muitas coisas aconteceram na nossa vida que nós não sabemos que está dentro da gente. Você sabia disso, gente? O Augusto Cury fala uma coisa muito interessante sobre essa questão de inteligência emocional. Ele fala que não é porque você não lembra que não está aí dentro. Então existem várias coisas que aconteceram que pode estar bloqueando a grandeza que Deus tem para você. Porque essa grandeza foi plantada como uma semente no interior de todos nós. Dentro de você existe uma semente de algo grandioso. E para que ela venha crescer, para que ela venha frutificar, é necessário você regar. E como que rega esse tipo de semente da grandeza? Vem através do conhecimento. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas coisas estão escondidas ou até mesmo incubadas dentro de você que precisa ser regada, descoberta, para que você venha florescer. Pastor Betinho colocou uau. Não é porque eu não lembro que não está aqui dentro. E eu quero dar um exemplo sobre isso, para que você entenda que é muito mais antigo do que você imagina, tá? Eu atendo muitas pessoas e algumas pessoas relatam o seguinte, que elas não lembram da sua infância e elas não lembram da sua adolescência, que elas não guardam nenhum tipo de memória dessa fase da sua vida. E é interessante que elas acham, porque elas não lembram, que isso não interfere a sua inteligência emocional ou seus outros tipos de inteligência, ou até mesmo não interferem a sua vida adulta. E eu quero te dizer que interfere sim. Olha uma coisa que aconteceu comigo. Está bem frio aqui no sul, mas bem frio mesmo. Por isso eu tô aqui e eu não estou agasalhada o suficiente, queridos. Eu precisaria de mais uns 2 agasalhos para me ficar confortável. E eu faço terapia com a minha terapeuta, é a Denise. Ela é bispa na Sara Nossa Terra. E é interessante
que eu estava comentando com ela sobre essa questão da minha intolerância ao frio. Você sabia que isso existe, gente? A impressão que eu tenho é que eu sinto mais frio do que as outras pessoas e eu sinto muita raiva de sentir frio. Eu não sei se vocês são assim. Como que vocês lidam com frio, gente? A Clodomira disse: eu acho que no meu entender a gente desenvolve mais as que destacam e as outras se complementam. Isso é uma verdade, Clodomira. A gente tem a tendência de focar naquilo que a gente tem mais facilidade. Se eu tenho facilidade na inteligência física, eu vou focar na inteligência física e vou desfocar naquilo que eu tenho debilidade, dificuldade. Então, mesmo que uma complemente a outra, muitas das vezes a gente acaba só focando em uma porque é mais fácil. Quando deve ser ao contrário, o nosso foco maior tem que ser onde está a nossa debilidade. Então, se a Bíblia diz assim: se alguém tem falta de sabedoria ou inteligência, peça ao Senhor. Então, você tem que ter humildade, que foi o que eu falei no início, para reconhecer aonde está a sua dificuldade, a sua debilidade, e para que você possa pedir a Deus e fazer a sua parte para que aquilo venha desenvolver. Então, como eu disse, minha irmã era mais inteligente da casa, logo eu achei que ela teria faculdade, MBA, pós-graduação, e eu tive que fazer um esforço muito grande para que eu pudesse desenvolver essa área intelectual. E olha que interessante, hoje, através do conhecimento e do foco na minha inteligência intelectual e racional, as pessoas acham que eu sou inteligente. Na verdade, eu adquiri um certo tipo de inteligência através do conhecimento, mas, como eu disse, eu orei a Deus e tenho pedido sabedoria para que a minha inteligência emocional, a minha inteligência física, a minha inteligência racional seja comandada pela minha inteligência espiritual, que é a verdadeira sabedoria. E isso, gente, eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando de estudos, tá? Estudos psicológicos dentro da área da psicologia e psicanálise também. Olha que interessante, eu estava falando sobre a parte de fazer essa questão da terapia e falando sobre o frio, tá? Seja bem-vinda, minha irmã, pastora Adriane. Então, falando sobre o frio, olha que interessante. Eu comecei a perceber que eu tinha esse certo tipo de intolerância ao frio e eu ficava muito irritada. A minha reação emocional ao frio era a irritação mesmo. Eu ficava muito chateada, muito brava. Na hora de tomar banho, na hora de escovar o dente, na hora de fazer qualquer coisa, queridos, qualquer coisa que você faça no frio dói, qualquer coisa. E eu não gosto, eu acho que ninguém gosta de sentir dor. Comentando isso, né, na terapia, eu comecei a pedir para o Espírito Santo que ele me revelasse aquilo que aconteceu para que eu pudesse tratar e ressignificar na minha vida esta relação com o frio, até porque Deus me enviou para Caxias do Sul. Esse dia estava 6 graus, aqui já nevou, às vezes faz mais, vai que daqui a pouco, né, mais pra frente, Deus me manda para um lugar mais frio ainda e eu precisava desenvolver esse tipo de inteligência. Deus me ajuda a lidar com isso. Ainda dói, ainda trabalho sobre isso, mas o que aconteceu quando eu orei e pedi para que o Espírito Santo me revelasse o que tinha acontecido foi o que me impressionou a minha terapeuta também. Eu lembrei que quando a minha mãe me contou a história, não lembrei do fato, lembrei da história que minha mãe contou, que quando eu tinha
1 mês e pouco de idade, minha mãe precisou voltar a trabalhar. Meu pai trabalhava na área da construção. Minha mãe contratou uma pessoa para cuidar de mim e pediu para que o meu pai fosse de vez em quando e me supervisionar essa pessoa, que era o primeiro dia dela de trabalho. E o que aconteceu? Essa pessoa, ela roubou tudo que tinha dentro de casa, inclusive os lençóis, e ela estava tomando conta de mim, me deixou em cima de uma cama, sem lençol, sem nada, de manhã até às 5 horas da tarde, chorando, de frio, sede, fome, chorando o dia inteiro. O que aconteceu? A minha tia morava no mesmo terreno. Às 5 da tarde ela chegou do trabalho e começou a perceber que eu estava chorando muito e não parava. E ela decidiu ir ver o que estava acontecendo. Quando ela foi ver o que estava acontecendo, ela abriu a porta e estava eu na cama da minha mãe e do meu pai, sem fralda, sem lençol, sem nada, sem comer desde a parte da manhã e sem beber nada, porque era um bebezinho, eu devia mamar só, né, gente, com 1 mesinho. E isso ficou ali registrado dentro de mim e dentro das minhas emoções. E na terapia, a minha terapeuta, ela trabalhou, porque ela disse que por mais que eu não lembrasse na minha memória, na minha mente, o meu físico lembra do que aconteceu. Então eu fiquei ali por horas sentindo frio e fome. E a minha mente não lembrava, mas meu físico lembrava. E essa história é tão real porque eu fui conversar com a minha prima, filha dessa tia, e falei sobre essa situação. Ela perguntou para a mãe dela e a mãe dela confirmou que foi exatamente assim que aconteceu. E aí eu quero te dizer, quantas coisas aconteceram na sua vida que tem bloqueado a sua grandeza, que a sua memória não lembra, mas o seu físico se recorda. E é interessante que você tem uma inteligência que manda em todas as outras. E essa inteligência chama inteligência espiritual. A sua inteligência espiritual, que é a sabedoria que vem de Deus, manda em todas essas outras inteligências. E ela está disponível para que você venha acessar através da oração. Então, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, que você não lembra, que tem atrapalhado a sua grandeza em extrair tudo aquilo que existe dentro de você, está acessível através da oração e do poder do Espírito Santo que existe na sua vida. Aqui, seja bem-vindo, meu bispo, seja bem-vindo. Quem quiser mandar mensagem aí para o bispo, gente, ele está online. A Irema disse: sou gaúcha desde que nasci, mas não gosto do frio. Por isso que optei em morar no litoral. Aqui não é tão frio. Dona Irema, no último Café e Conexão, eu falei pro bispo: olha, bispo, se o senhor precisar enviar para algum lugar quente, eis-me aqui. Mas normalmente o bispo que conta esse testemunho, ele fala assim, que ele não gosta muito de frio também, e aí Deus anotou e falou: não gosta de frio? Então tá bom, vou te mandar pro frio. Então eu vim do Rio de Janeiro, né, Dona Irema, mas realmente a senhora tá na parte boa. Clodomira disse: eu também não gosto de frio, fico até de mau humor. A Eliandra comentou que aconteceu algo semelhante com ela quando era criança. E isso fica registrado, hein, Eliandra? Você
que tá aí, que tá fazendo a parte de psicologia, você vai descobrir isso daí, que existe a sua memória física, e a sua memória física, ela está diretamente relacionada às suas conquistas também, e por isso a gente tem falado, nosso bispo fala aqui também sobre ressignificar. Bom, identifiquei que eu tive um trauma, o Espírito Santo me revelou, me lembrou da história que minha mãe contou do que tinha acontecido, e aí, o que eu vou fazer com isso? Para tirar tudo aquilo que tem impedido de crescer e de conquistar e de romper na minha vida. Eu vou precisar ressignificar. O que é ressignificar? É dar um outro sentido a tudo aquilo que aconteceu. O pastor Betinho ajudando aí, disse lá em Tiago 1,5, ele fala sobre pedir sabedoria a Deus, amém? Então, como que eu posso, na prática, ressignificar essas coisas que aconteceram, que o meu físico lembra e às vezes a minha memória não lembra? Então, ressignificar é voltar na situação e olhar a situação de uma maneira diferente, por outro ângulo. E isso também está relacionado à nossa inteligência emocional. Lembra que a inteligência espiritual, ela comanda todos os outros tipos de inteligência? Então, na inteligência espiritual, você vai ir na sua inteligência emocional e dar um comando para que você enxergue aquela situação de uma maneira diferenciada e para que você venha vivê-la dessa nova maneira, para que isso fique registrado no seu cérebro. Parece um pouco confuso, mas eu vou dar o exemplo do que aconteceu comigo para que você venha entender e fazer com você. Então, ali na terapia, eu tive a possibilidade, a minha terapeuta falou, feche os olhos, visite novamente essa situação. Então, eu tive que voltar novamente lá na situação. E aí eu comecei a enxergar, aquele cenário, um quarto com uma cama, um bebê chorando, com fome, com sede, com frio, Imagina o tanto de sentimento de abandono que ficou no meu físico por causa desse trauma que eu passei, de roubo, de assalto, Imagina como que ficou registrado na minha mente essa situação. Só que quando eu fui lá novamente, eu comecei a enxergar de uma maneira diferente. Eu vi aquele bebê, mas quando eu olhei aquele quarto, eu vi que aquele bebê não estava sozinho. Aquele bebê estava sendo guardado e cuidado pelo Espírito Santo. Deus estava comigo, como Ele sempre esteve em todas as outras situações difíceis que eu passei. Deus estava ali cuidando e guardando de tal maneira que aquela pessoa não me levou embora. Eu estava comentando essa semana sobre essa situação com o Dani, com a Grazi, nossos discípulos ali da Sara Centro. E se aquela pessoa, além de roubar tudo que tinha na casa da minha mãe e do meu pai, tivesse me levado junto? Como seria a minha vida hoje? O Espírito Santo estava ali, me guardando, me cuidando, para que ela não me levasse, para que o meu propósito fosse cumprido, para que a grandeza que Deus colocou dentro de mim, para que essa grandeza não se perdesse no meio do caminho. Então eu não estava abandonada, eu não estava sozinha, e só a inteligência espiritual pode trazer esse tipo de ressignificação e nos ajudar a tirar toda dor, todo trauma, toda mágoa,
todos os entulhos colocados diante do poço da grandeza que o Senhor plantou e colocou dentro do nosso interior. E acabou o nosso tempo. Pastor Betinho escreveu ali: compreender o passado me liberta para novos horizontes para o futuro. É isso mesmo, pastor. E queridos, Deus tem algo grande para dentro de você. Você precisa entender isso, você precisa descobrir e acreditar. É o primeiro passo. Semana que vem a gente vai falar dos outros passos, mas o primeiro passo é descobrir e acreditar. Isso que você fez até hoje é só o início do que você precisava para conquistar coisas ainda maiores. Amém, dona Eva? Esse estudo que a senhora fez foi só o início. Milhares de mulheres vão ser alcançadas através do seu testemunho. E eu digo isso para cada um de vocês também. Milhares de pessoas vão ser alcançadas através da grandeza que o Senhor colocou dentro de você. Não é fácil. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil você voltar nas situações de dores e ressignificar. Não vai ser fácil você acabar se desvencilhando, deixando de lado as coisas desse mundo, a internet, essa dopamina gratuita e barata que nós utilizamos na internet. Não vai ser fácil você se desvencilhar, você largar isso. Mas eu quero te dizer, vale a pena treinar a sua inteligência, treinar o seu físico, as suas emoções, treinar tudo o seu intelecto, treinar a sua espiritualidade para que você venha conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? E eu quero te dar a oportunidade de aceitar esse Deus como seu Senhor e Salvador e iniciar uma nova jornada na sua inteligência emocional e espiritual, para que você venha ter acesso a essa verdadeira sabedoria. E eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e repetir uma oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu decido desbloquear a minha inteligência espiritual, te aceitando como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que estava longe de ti, mas hoje também reconheço que o Senhor veio aqui na terra, morreu, foi crucificado pelos meus pecados, para que eu tivesse acesso a essa sabedoria e a vida eterna. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, você acabou de desbloquear sua inteligência espiritual. Você teve acesso à salvação através desta oração. E nós queremos te acompanhar independente de onde você esteja. E é muito importante vocês que estão aqui, meus irmãos conectados, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas sejam alcançadas através desta oração. E você que fez essa oração pela primeira vez ou está retornando para a casa de Deus, essa oração também é válida para que você volte para a presença de Deus e tenha acesso à sua inteligência espiritual. Então, você vai entrar em contato com o nosso direct, deixar o seu nome, seu telefone, que nós vamos entrar em contato com você, para que você seja acompanhado e para que você venha desenvolver essa inteligência espiritual. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, todos vocês que são missionários no Parceiro de Deus.
ou até mesmo com as ofertas que fazem para a nossa igreja, para que possamos expandir esse reino e viver essa grandeza. Obrigado você que ficou até agora no final e você que está assistindo mesmo que gravado e você que esteve compartilhando esse conhecimento. Aqui nós temos os últimos comentários. A gente tem aqui, a Irema disse: um ótimo dia abençoado por Deus a todos. Obrigada, pastora, pela palavra. Deus abençoe. Abraço. Amém. Abraço, minha irmã. Clodomira, nossa, como passa rápido. Obrigada, pastora, por um momento de aprendizado a Deus. Amém, Clodomira. Dona Eva disse: uma linda semana. Amém, pastora Bruna. Gratidão. Gratidão a Deus. Amém. Pastor Betinho, Deus abençoe você também. Deus abençoe esta semana e Deus abençoe a sua vida. E eu quero profetizar que você nunca mais será o mesmo depois de todos esses cafés e conexões que você tem tomado junto com os nossos bispos. Vai para a melhor fase da sua vida em nome de Jesus. Amém?